Quando falamos de UFC, o que vem à mente são lutas intensas, atletas lendários e momentos inesquecíveis que definem o esporte. Mas o que muitos não sabem é que por trás de toda a glória do espetáculo, o UFC esconde segredos e curiosidades que são tão fascinantes quanto as batalhas dentro do octógono. Por exemplo, você sabia que nos primeiros dias da organização, ideias completamente insanas foram cogitadas para deixar as lutas mais atrativas? Fique surpreso, mas cercas eletrificadas e até jacarés estavam na mesa de discussões. Parece coisa de filme, mas foi real. E isso não é tudo. Dana White, o homem que comanda o UFC, quase trocou o terno pelo calção de luta e entrou no octógono. Sim, ele chegou a treinar seriamente para enfrentar um ex-lutador, e a história por trás disso é tão surpreendente quanto inacreditável. Essas são apenas algumas das histórias que mostram como o UFC é muito mais do que um espetáculo de lutas. É um universo cheio de curiosidades inusitadas, decisões ousadas e momentos que deixariam qualquer fã de queixo caído. Por isso, nesse vídeo, vamos te mostrar 7 fatos surpreendentes que desafiam tudo o que você acha que sabe sobre o UFC. Cada fato foi selecionado para surpreender até mesmo os fãs mais dedicados e mostrar que o UFC é muito mais do que apenas um espetáculo de lutas. Então, se você é apaixonado por lutas e pelo mundo do MMA, não perca tempo. Se inscreva no nosso canal, deixe aquele like poderoso e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Temos muito mais histórias incríveis vindo por aí e queremos você com a gente em cada round. Agora, coloque as suas luvas e o protetor bucal, porque o espetáculo vai começar agora. Fato 1. Origem do octógono inspirada em Chuck Norris. Poucos símbolos no mundo das lutas são tão icônicos quanto o octógono do UFC. Ele não é apenas um palco, é o coração do espetáculo. O espaço onde heróis são feitos e rivalidades históricas são decididas. Mas o que muitos não sabem é que a inspiração para esse design não veio de engenheiros ou arquitetos esportivos. Ela veio de Hollywood, mais especificamente de um filme estrelado pelo lendário Chuck Norris. Lançado em 1980, Octagon, Escola para Assassinos, apresentava Chuck Norris enfrentando inimigos em um ringue de formato octogonal. Esse detalhe aparentemente simples chamou a atenção de Art Dave, um dos fundadores do UFC. Ele explicou em entrevistas que queria algo que diferenciasse o UFC de outros esportes de combate, como o boxe e o wrestling. Segundo Dave, precisávamos de algo único, algo que fizesse as pessoas olharem e pensarem, isso é diferente. Na época, o design do octógono era revolucionário. Ele eliminava os cantos presentes em ringues tradicionais, criando um espaço mais fluido para o combate. Isso também evitava que os lutadores ficassem presos em pontos estratégicos, tornando as lutas mais dinâmicas e imprevisíveis. Mas havia outro fator crucial. O formato também proporcionava melhor visibilidade para o público e para as câmeras, algo que era essencial para a transmissão televisiva. O design, no entanto, não foi aceito imediatamente. Muitos questionaram se ele realmente faria sentido para um esporte de combate. Mas, ao longo do tempo, o octógono provou ser mais do que apenas funcional. Ele se tornou um símbolo. Dana White, presidente do UFC, já afirmou: "O octógono é o nosso templo. É onde os maiores guerreiros do mundo vêm provar que são os melhores." Desde sua estreia, o octógono passou por algumas mudanças. As dimensões foram ajustadas, materiais mais modernos foram incorporados e até as cores evoluíram. Mas a essência permanece a mesma, um espaço único onde o mundo para assistir. Hoje, o octógono não é apenas o palco das lutas, ele é parte da identidade do UFC. Ele está nos logotipos, no merchandising e até mesmo nos videogames que simulam o esporte. E tudo isso começou com um filme de ação estrelado por Chuck Norris, que, sem saber, ajudou a criar um dos maiores ícones do esporte moderno. Mas você sabia que nos primeiros dias do UFC,
As ideias para o ringue eram ainda mais ousadas e até bizarras. Prepare-se para o próximo fato, que vai te deixar sem palavras. Fato 2. Ideias iniciais estranhas para o UFC. Quando o UFC foi criado, ele não era o espetáculo esportivo que conhecemos hoje. Era uma experiência ousada, quase uma loucura, onde os fundadores estavam dispostos a explorar qualquer ideia para atrair atenção. Mas você sabia que, no início, propostas tão extremas quanto cercas eletrificadas e até jacarés foram cogitadas para o ringue? Sim, você ouviu direito. Cercas eletrificadas e um fosso com jacarés vivos. Essas eram apenas algumas das ideias insanas que quase fizeram parte do UFC. Mas como isso aconteceu? E por que essas ideias nunca saíram do papel? Nos primeiros anos do UFC, Art Dave, um dos cofundadores, tinha um objetivo claro: criar algo que ninguém jamais tivesse visto. Ele queria que o UFC fosse extremo, perigoso e impossível de ignorar. Em uma entrevista, Dave revelou: queríamos um espetáculo que fosse mais do que apenas lutas. Queríamos algo que fizesse as pessoas falarem, algo que as chocasse. Foi durante essas reuniões que surgiram as ideias mais excêntricas. Uma delas era transformar o ringue em uma espécie de arena mortal, cercada por um fosso cheio de jacarés. A lógica? Qualquer lutador que tentasse escapar do combate enfrentaria um perigo ainda maior. Imagine isso: 2 lutadores no centro do ringue e ao redor deles um fosso com jacarés famintos. Não é apenas absurdo, é praticamente um filme de ação ao vivo. Mas não parava por aí. Outra ideia que quase foi implementada envolvia cercas eletrificadas ao redor do ringue. A intenção era clara: manter os lutadores no centro e aumentar a atenção do público. Qualquer um que tocasse as bordas levaria um choque, literalmente. Mas nem todos estavam a bordo com essas ideias. Rorion Gracie, um dos principais idealizadores do UFC, sempre foi contra. Para ele, o foco deveria estar nas artes marciais e na habilidade dos lutadores, e não em criar um espetáculo sensacionalista. Ele acreditava que essas propostas poderiam transformar o UFC em algo mais próximo de um circo do que de um esporte. Em uma entrevista, Gracie comentou: nós queríamos mostrar o melhor das artes marciais, não criar um show de horrores. Felizmente, essas ideias nunca saíram do papel. Cercas eletrificadas e jacarés poderiam ter chamado a atenção no início, mas dificilmente teriam permitido que o UFC se tornasse o esporte global que é hoje. Em vez disso, o foco foi colocado onde realmente importava: no octógono, nos lutadores e nas lutas épicas que definem o MMA. Mas as ideias malucas não param por aí. Espere até ouvir o próximo fato, que vai te surpreender ainda mais. 3. Polêmicas sobre lesões cerebrais. Quando o UFC começou a ganhar popularidade nos anos 90, a principal preocupação era oferecer um espetáculo de combate brutal e sem restrições. As lutas eram intensas, com golpes pesados e nocautes frequentes, e isso rapidamente chamou a atenção do público. Mas com o tempo, começaram a surgir questionamentos sobre a segurança dos lutadores, especialmente no que diz respeito às lesões cerebrais. Nos primeiros anos da organização, a preocupação com as lesões cerebrais não era tão evidente quanto é hoje. O UFC, na época, não reconhecia completamente a gravidade dessas lesões. Na verdade, muitos consideravam as consequências dos golpes na cabeça como parte do jogo, algo esperado em um esporte de combate. Mas, à medida que o tempo passava, a realidade de lesões cerebrais sérias, como concussões e danos permanentes, começou a ser mais evidente. Foi apenas quando casos graves de nocautes começaram a se acumular que a pressão aumentou. Lutadores como Chris Benoit, que mais tarde se tornou um nome famoso devido à sua morte trágica, e outros atletas começaram a ser associados a problemas de saúde mental relacionados às concussões sofridas durante suas carreiras. Isso fez com que o UFC fosse alvo de críticas, tanto de médicos quanto de defensores dos direitos dos atletas, que questionavam a falta de protocolos de segurança. Com o aumento das críticas, o UFC finalmente começou a tomar medidas para proteger seus lutadores. Em 2009, o UFC implementou o uso de exames neurológicos mais rigorosos, como o Impact,
testes de avaliação cognitiva de impacto para monitorar a saúde cerebral dos atletas. Além disso, o UFC passou a adotar regras mais rigorosas em relação aos nocautes e lesões, incluindo a proibição de lutas para lutadores que sofressem de concussões graves. Hoje, o UFC tem uma abordagem muito mais séria e cuidadosa quando se trata da segurança dos lutadores, com protocolos médicos em vigor para garantir que lesões cerebrais sejam tratadas adequadamente. Mas a mudança não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo longo e doloroso que trouxe à tona a importância da saúde e do bem-estar dos atletas, além da necessidade de um esporte mais seguro. Embora o UFC tenha evoluído para se tornar um dos esportes mais regulamentados e seguros em termos de lesões, a questão das concussões e dos danos cerebrais ainda permanece um tema delicado e controverso. E, como em qualquer esporte de combate, a luta pela segurança dos atletas continua. Nos próximos anos, é provável que continuemos a ver avanços em relação à segurança no UFC, mas a luta contra as lesões cerebrais ainda é uma batalha constante que exige mais do que apenas regras. Exige uma mudança na forma como todos enxergam o esporte. Quatro. Histórico de lutadores com condenações. Quando pensamos no UFC, logo vem em mente a ideia de atletas extremamente disciplinados, que seguem um código de ética e respeito dentro e fora do octógono. Mas, ao longo dos anos, o UFC se envolveu em algumas controvérsias relacionadas aos antecedentes criminais de seus lutadores. Em alguns momentos, a organização permitiu que atletas com passagem pela polícia e até condenações graves competissem, o que gerou debate sobre os critérios de seleção e a imagem pública do esporte. Um dos casos mais polêmicos foi o de Jon Jones, um dos maiores nomes da história do UFC. Jones, considerado por muitos o melhor lutador de todos os tempos, teve uma série de problemas fora do octógono, incluindo prisões por direção sob efeito de substâncias e até acusações de agredir uma mulher. Mesmo com essas controvérsias, o UFC manteve Jones no card de grandes lutas, o que gerou críticas tanto de fãs quanto de outros atletas, que questionavam a postura da organização. Outro exemplo é o de Chael Sonnen, um dos lutadores mais carismáticos da história do UFC. Sonnen teve problemas com a justiça por acusações de fraudes financeiras e foi condenado por uso de substâncias proibidas. Mesmo assim, o UFC não hesitou em manter Sonnen no auge de sua carreira, permitindo que ele continuasse competindo em lutas de grande visibilidade. Isso levantou questões sobre até onde a organização estaria disposta a ir para manter a popularidade do evento. E claro, não podemos esquecer do caso de Tito Ortiz. Em 2010, Tito foi preso por violação de liberdade condicional após ser condenado por violência doméstica em 2007. Apesar de sua prisão, Ortiz continuou sua carreira no UFC, o que causou um grande debate sobre a postura da organização em relação a lutadores com passagens pela justiça. Muitos questionaram se o UFC estava priorizando a popularidade e o desempenho de Tito dentro do octógono, em vez de levar em conta seu comportamento fora dele. Esses casos geraram um grande debate sobre os critérios de seleção do UFC. Enquanto muitos fãs e atletas acreditam que um histórico criminal não deveria ser ignorado, outros defendem que o UFC deve se concentrar nas habilidades dentro do octógono e que o esporte deve ser separado da vida pessoal dos lutadores. Com o tempo, o UFC começou a adotar uma postura mais rigorosa, mas ainda assim, a linha entre a vida pessoal dos atletas e sua carreira profissional continua sendo uma questão delicada. A organização passou a focar mais em critérios como comportamento e envolvimento em escândalos fora do octógono, mas também tem sido criticada por permitir que certos lutadores continuem em destaque, mesmo com passagens pela justiça. Por mais que o UFC tenha evoluído ao longo dos anos, a questão do histórico criminal dos lutadores ainda é um tema que provoca muitas divisões, e é algo que provavelmente continuará a ser debatido dentro e fora do octógono. O cinturão do UFC é caro. O cinturão do UFC, que muitos conhecem como o prêmio mais cobiçado no mundo das artes marciais mistas, não é apenas um troféu qualquer. Na verdade, ele é uma verdadeira obra de arte, feita com materiais de altíssima qualidade e com um valor impressionante que poucos conhecem. E o que muitos não sabem é que o cinturão do UFC tem uma história interessante
desde sua criação até os detalhes sobre sua fabricação. Primeiramente, o cinturão do UFC foi criado em 1993, logo após a fundação da organização, para premiar os campeões das primeiras edições do evento. A ideia inicial era que o cinturão representasse o maior prêmio que um lutador poderia conquistar. Ao longo dos anos, o design do cinturão foi evoluindo, mas sempre mantendo sua essência, um símbolo de prestígio e vitória. Os cinturões do UFC são feitos por uma empresa chamada Revolutionary Concepts, especializada em criar troféus personalizados. A fabricação de cada cinturão leva meses de trabalho, e ele é composto por ouro legítimo, além de pedras preciosas como diamantes e rubis. O valor de um cinturão do UFC é estimado em cerca de $300 mil, embora o preço possa variar dependendo do design e dos materiais utilizados em cada versão. Cada cinturão é feito à mão, com a personalização de acordo com o campeão de cada divisão. Ou seja, cada cinturão tem uma identidade única, que reflete a história e as conquistas do lutador que o conquistou. O cinturão de campeão do UFC não é apenas um símbolo de vitória, mas também um troféu que carrega a representação do trabalho árduo e das batalhas enfrentadas dentro do octógono. Atualmente, existem vários cinturões no UFC, cada um representando uma divisão específica, como peso pesado, peso médio, peso leve, entre outros. Cada um desses cinturões é conquistado por um único lutador, e o número de campeões que já passaram pelas mãos desses cinturões é imenso. Alguns dos maiores nomes da história do UFC, como Georges St-Pierre, Anderson Silva, Khabib Nurmagomedov e Jon Jones, já levantaram esse prêmio, cada um em sua respectiva divisão. Vale ressaltar que o UFC tem um protocolo rigoroso em relação ao cinturão. Se um campeão não puder defender seu título por um longo período, seja por lesão ou qualquer outro motivo, o cinturão pode ser retirado temporariamente. Isso aconteceu em várias ocasiões, como no caso de Conor McGregor, que foi despojado de seu cinturão de peso leve após não defender o título por um tempo considerável. Então, da próxima vez que você assistir a uma luta do UFC e ver um lutador levantando o cinturão, lembre-se de que ele não é apenas um pedaço de metal banhado a ouro. Ele é um símbolo de excelência, representando o esforço, o sacrifício e o espírito de luta de quem o conquistou. E com certeza, esse cinturão continuará a ser um dos maiores troféus do mundo dos esportes. 6. Dana White quase entrou no octógono para lutar contra Tito Ortiz. Dana White, o presidente do UFC, é conhecido por sua personalidade forte e por estar sempre no centro das decisões mais importantes da organização. Mas o que muitos não sabem é que, em um momento da história do UFC, ele quase se tornou um lutador de MMA de verdade. Isso aconteceu depois de uma aposta inusitada com o ex-lutador Tito Ortiz. A história começou em 2010, quando Dana White e Tito Ortiz estavam envolvidos em uma rivalidade que já durava há algum tempo. Tito, um dos maiores nomes do UFC na época, havia se afastado da organização, mas ainda mantinha uma relação tensa com Dana White. Durante uma entrevista, Dana brincou dizendo que, se Tito não fosse capaz de vencer um de seus adversários, ele deveria entrar no octógono para enfrentá-lo pessoalmente. Tito Ortiz, sempre provocador, aceitou a brincadeira e, em um momento impulsivo, desafiou Dana para uma luta real no octógono. A aposta foi feita. Se Tito perdesse sua luta seguinte, ele teria que enfrentar Dana White em uma luta oficial. Para a surpresa de todos, Dana White, que nunca tinha lutado profissionalmente, aceitou o desafio e começou a se preparar. Por 7 meses, Dana White treinou intensamente para o confronto. Ele se dedicou ao treinamento físico, focando principalmente em sua resistência e habilidades no boxe, além de aprender técnicas básicas de MMA. Ele se cercou de treinadores e até de alguns lutadores experientes, como Chuck Liddell, para ajudá-lo a se preparar para a luta. Enquanto isso, Tito Ortiz, que estava lidando com seus próprios problemas pessoais e profissionais, não parecia tão empolgado com a ideia. Quando chegou o dia da pesagem, algo inusitado aconteceu. Tito Ortiz não apareceu. Ele alegou que estava lidando com questões pessoais e, por isso, não poderia comparecer à pesagem e, consequentemente, à luta. A luta, que já tinha gerado muita expectativa, foi cancelada. Dana White, que já havia se preparado para o combate, ficou visivelmente frustrado.
Ele disse em entrevistas que, apesar de estar pronto para lutar, entendia que o UFC não poderia permitir que a luta acontecesse sem que todas as condições fossem cumpridas. Com o tempo, a história da luta entre Dana White e Tito Ortiz se tornou uma das maiores curiosidades da história do UFC. Mesmo sem o confronto acontecer, o episódio gerou muita mídia e ajudou a reforçar a imagem de Dana White como uma figura central e polêmica dentro da organização. Hoje, a história da luta que nunca aconteceu continua sendo contada pelos fãs do UFC como um dos momentos mais inusitados e engraçados da trajetória da organização. Embora Dana White tenha se preparado como um verdadeiro lutador, o confronto nunca passou de uma promessa não cumprida, mas que sem dúvida acrescentou mais um capítulo curioso na história do UFC. 7. Influência de Mortal Kombat no UFC. Nos anos 1990, o mundo dos videogames estava em plena ascensão, e um dos jogos mais populares da época foi o clássico Mortal Kombat. Lançado em 1992, o jogo se tornou um fenômeno, reunindo lutadores de diferentes estilos de combate e colocando-os em um torneio para decidir quem seria o mais forte. Mas você sabia que o conceito do UFC, especialmente o design do octógono, foi influenciado diretamente por esse jogo? O jogo Mortal Kombat foi criado pela Midway Games e rapidamente se tornou um sucesso mundial. Seu conceito era simples. Lutadores de diferentes estilos de artes marciais se enfrentavam em uma arena, onde o objetivo era derrotar o adversário de qualquer maneira possível. A ideia de reunir lutadores de diferentes modalidades de luta foi uma das principais influências que ajudaram a moldar o UFC, que, no começo, também visava reunir os melhores lutadores de diferentes artes marciais. Em 1993, quando o UFC foi fundado, o objetivo era exatamente esse: criar um evento onde os lutadores de diferentes disciplinas, como boxe, jiu-jitsu, karatê e luta livre, pudessem se enfrentar e descobrir qual estilo era o mais eficaz. E a ideia de um espaço fechado e único para essas lutas foi inspirada, em parte, pelo cenário de luta de Mortal Kombat. Os organizadores do UFC, liderados por R. Dave e Rorion Gracie, decidiram que o ringue de luta deveria ser octogonal, em vez de um tradicional ringue quadrado ou retangular. Esse formato foi escolhido para permitir que os lutadores tivessem mais espaço para se movimentar e, ao mesmo tempo, para evitar que as lutas fossem interrompidas pelas cordas, como acontecia em outros tipos de arenas. O octógono, com suas 8 paredes e formato distinto, logo se tornou um dos maiores símbolos do UFC, assim como a arena de Mortal Kombat. Embora o jogo fosse ficção, a ideia de reunir lutadores de diferentes origens em um único espaço para batalhas intensas e sem restrições era algo que também estava sendo experimentado no UFC. Além do octógono, o conceito de lutas sem regras claras, onde os atletas podiam usar técnicas de diferentes artes marciais, também foi inspirado no estilo de combate brutal e direto que o jogo Mortal Kombat mostrava. No início, o UFC era mais selvagem, com menos regulamentações e mais liberdade para os lutadores usarem qualquer técnica disponível. É claro que, com o tempo, o UFC passou a adotar regras mais rigorosas para garantir a segurança dos lutadores e a integridade do esporte. Mas o impacto de Mortal Kombat na criação do UFC é inegável, especialmente no que diz respeito ao formato do octógono e a ideia de reunir lutadores de diferentes estilos em um único evento. Hoje, o UFC é um dos maiores eventos de esportes de combate do mundo e o octógono se tornou um símbolo reconhecido globalmente. Mas por trás desse sucesso está a influência de um jogo de videogame que, de forma inesperada, ajudou a moldar a forma como as lutas são realizadas até hoje. Esses fatos não são apenas curiosidades sobre o UFC. Eles revelam o quão imprevisível e ousado o esporte pode ser. O UFC, desde o seu início, foi construído sobre a ideia de quebrar barreiras e desafiar as convenções. Desde o design do octógono, inspirado por um filme de ação, até as apostas insanas feitas por Dana White, que quase colocaram o próprio chefe no centro do octógono. E se a gente parar para pensar, o UFC sempre teve essa capacidade de se transformar, de se adaptar e de surpreender. A empresa, em muitos aspectos, reflete o próprio espírito humano de superação, de transformação e de reinvenção. Então, sempre que for assistir a uma luta, lembre-se desses fatos curiosos sobre a gigante das artes marciais mistas. Se você curtiu descobrir esses fatos incríveis sobre o UFC, não deixe de dar aquele like para mostrar que você também é fã de curiosidades. E se você ainda não é inscrito,
Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum vídeo como esse. Quer saber mais sobre os bastidores do UFC e outras histórias surpreendentes? Deixe seu comentário e nos diga qual fato você achou mais interessante. Estamos sempre prontos para trazer mais conteúdo exclusivo para você. Então não perca! Até o próximo vídeo!